Eu gostaria de chamar aqui, para esse segundo momento, para esse painel, carinhosamente eu chamo de magnata, mas é o meu amigo Patrick. Uma salva de palmas pela vida dele, mentor, gerenciador de carreira, junto com a sua esposa também são empreendedores de uma clínica de estética e beleza. Seja bem-vindo, meu amigo, obrigado. Fica à vontade aí. Quero chamar aqui também, para esse segundo momento, vai estar com a gente o Diegão, que acabou de apresentar aqui. Uma salva de palmas pela vida dele. Dispensa apresentações, já falou bastante, quebrou tudo. Muito ensinamento. Obrigado, meu amigo, fica à vontade. Isso. E quero chamar aqui também, representando o time feminino, a minha amiga Thaís. Uma salva de palmas. Mentora, criadora do Meu Bolso Rico. Vai dar uma aula de finanças e mostrar que mulher também controla bem dinheiro, não é isso? Amém. Glória a Deus. Ai. Então é isso. Vamos lá para esse segundo momento. Quem está gostando aí, gente? Tá bom, né? Uma benção. Então, se apresentem, falem um pouquinho de vocês, façam uma apresentação pessoal de vocês aí, do negócio de vocês. Amém. Boa noite, pessoal. Meu nome é Thaís, como o Everton acabou de falar. Eu trabalho hoje como sócia do meu esposo. A gente tem uma agência de publicidade. Os nossos clientes são da área da construção civil, mais precisamente em lançamentos imobiliários. Mas eu também tenho o meu trabalho, que é conhecido como Meu Bolso Rico, onde eu trabalho mais com mulheres e casais, fazendo a parte de mentoria em finanças pessoais e também consultoria empresarial. Mas a minha trajetória mesmo é na área empresarial. Então, fiz uma transição de carreira. Foram muitos anos gerenciando essa parte financeira em diversos segmentos, como construção civil, indústria, até chegar num fundo de investimentos. E aí foi que a minha mente se abriu para essa área também de finanças e investimentos. E aí eu fiz uma transição de carreira opcional e hoje estou muito bem realizada nessa área. É um prazer estar aqui, agradeço à igreja pelo convite, representando a mulherada. Sou Diego Peixoto, hoje estou à frente do DS Group, que é um ecossistema voltado para soluções para gestores de clínica. Gestores de clínica, harmonização facial. Nós temos o braço educacional, nós temos a clínica Sanauá Peixoto, temos sistemas, CRM, enfim. Uma gama de soluções voltadas para os gestores, né? Eu fiz também a transição de carreira, fui bombeiro militar, fui policial rodoviário federal, larguei aí o serviço público em plena pandemia para empreender exclusivamente e contei um pouco, né, da trajetória que foi, mas graças a Deus, Deus abençoou e nos está direcionando cada dia mais para seguir nesse propósito, nesse chamado, principalmente ajudando outros gestores a alavancar as suas clínicas, né, nos mais variados estados do país. Meu nome é Patrick, eu sou natural de Maceió, tenho 30 anos, sou esposo da Milane, pai do Samuel, que está prestes a nascer, nosso primeiro filho. Eu trabalhei por 10 anos com restaurantes, também tive uma empresa de comunicação visual e hoje eu gerencio uma clínica de estética junto a ela e a minha especialidade é na área de modelo de negócios e gestão financeira. Muito bom. Mais um painel incrível aí, gente. Então, preparem as perguntas. Eu acho que a parte acredito, né, que a parte financeira ela é vital para qualquer negócio, para a nossa vida, para o nosso negócio. Então, preparem as perguntas, fiquem atentos, peguem tudo para anotar. A gente brincou, né, nos bastidores que um painel como esse que nós tivemos de manhã, à tarde e agora à noite, caberia facilmente um pitch de venda, né? Caberia facilmente aqui as pessoas estarem aqui para fazer um pitch, uma inscrição, um evento realmente com características de um grande evento. Como o Samuel falou aqui, né, o pastor Samuel falou, é o nosso primeiro. Mas o intuito aqui, eu quero falar do conteúdo, né? E não de como a gente está conduzindo. Quem está conduzindo isso aqui é Jesus. Né? Mas eu gostaria de começar aqui, eu vou começar fazendo a pergunta para vocês irem pensando e jogar uma bomba no colo de vocês aí. Quais erros financeiros
são comuns dentro do empreendedorismo? Ou que vocês já cometeram, ou para quem dá consultoria, o que é mais comum vocês... Qual é a dor, né, financeira que vocês mais identificam dentro do ramo, atividade de cada um de vocês? Bom, eu acredito que são vários erros, eu posso falar isso com bastante propriedade, pela nossa própria trajetória, mas também pelo que eu vejo nos meus clientes. Vou começar falando que, não, por conta disso, os erros acontecem. A maior parte das pessoas começa a empreender por necessidade. Acho que a maioria que está aqui, ou a gente empreende por sonho ou por oportunidade, mas precisamente por necessidade. E nesse movimento de empreender por necessidade, seja para complementar a renda da casa, seja para fazer uma transição de carreira, no caso das mulheres, para ficarem ali com os filhos, muitas vezes o recurso, que é o próprio dinheiro, ele é muito limitado. A gente começa com coragem, a gente começa com esse espírito empreendedor de assumir riscos. A gente quer fazer isso, quer viver também com o nosso propósito ali, mas é difícil porque o recurso que a gente tem para começar tudo isso é limitado. E aí, por o dinheiro ser limitado, vem vários erros. Um deles, por exemplo, quando a gente acaba empreendendo com um recurso limitado e a gente acaba sendo tudo ao mesmo tempo, né? O pequeno empreendedor começa assim. Então, a gente faz as finanças, os pagamentos, a gente faz as compras, a gente faz tudo. E aí a gente mistura tudo mesmo. Parece clichê isso que eu vou dizer, mas é real. E não é só o pequeno empreendedor, tá? Porque na área de gestão financeira, eu trabalhei em construção civil, em indústrias, que movimentavam milhões. E mesmo grandes empresários movimentam ali o recurso misturando finanças pessoais, por exemplo, com as finanças do negócio. Então, mas no início, quando a gente está empreendendo, isso é muito mais real. Então, a gente mistura tudo, acaba que o cansaço, às vezes, faz a gente perceber ou entender que o negócio não está dando resultado, mas é porque, muitas vezes, está indo mais para o dono, ou o contrário, porque eu já vi muito isso. A pessoa não consegue se pagar. Então, recentemente mesmo, eu estava atendendo uma pessoa que era diretora de uma escola, e ela pagava todos os funcionários, ela pagava conta de energia, conta de água, mas ela não conseguia tirar o próprio salário. E, com isso, esse é um erro que é real mesmo, mas misturar as finanças, pessoa física com pessoa jurídica, não ter realmente essa perspectiva do que é planejamento, não ter o conhecimento contábil, o conhecimento financeiro, são reais, porque a gente tem que ir para jogo, tem que empreender, tem que fazer acontecer, e aí não dá tempo, muitas vezes, de ter essa preparação. Complementando, né, a Thaís aqui, eu acredito que o segundo ou terceiro aí, erro comum é confundir faturamento com lucro. E isso acontece muito, né, nos mentorados que a gente mentora aí, que não sabe exatamente o lucro. E aí tem metas de faturamento, e às vezes até alcança as metas de faturamento, mas não acompanha o que é lucro. Então, junto com a mistura de finanças pessoais, né, pessoa física com pessoa jurídica, não sabendo exatamente o que é lucro, começa cada vez a criar mais metas de faturamento, onde muitas vezes só precisava ajustar ali o negócio para ter um faturamento saudável com uma margem de lucro saudável. Porque cada vez mais que a gente fatura mais, a gente vai criando ali um monstrinho comedor de dinheiro, né, os impostos aumentam, então existem custos que são à vista quando a gente aumenta o faturamento, mas às vezes os recebimentos não. Então, esse, para mim, também é um erro grande que a gente vê, é não saber exatamente o que é lucro. E aí confunde faturamento com lucro, que complica quando está as finanças misturadas. Né? Muito bom. Mas ficou difícil, né? Era para ter começado assim. Deixa aqui. Não, mas realmente as duas coisas que eles falaram seriam duas coisas que eu pontuaria. Eu acho que a terceira coisa que eu posso falar é que muita gente começa a casa pelo telhado. Muita gente quer começar o negócio e definindo, ele quer dizer assim, o meu prolabore é tanto, sem saber se a empresa pode pagar aquele prolabore. Muito bom. Né? Ele quer, muitas vezes, ele quer dizer assim, muitas vezes ele quer, eu quero abrir uma clínica, e ele quer comprar a sala, pensar na sala, ele não faz um modelo de negócio para poder decidir o que é que ele vai precisar de espaço físico, de equipe, mas ele consegue um espaço físico para poder decidir o que é que ele vai colocar dentro. Então, ele está sempre à mercê daquilo que a vida vai conduzindo, ao invés de ele conduzir para que as coisas aconteçam. E isso é independente de recurso financeiro. Isso pode ser vendendo um pastel ou montando um império.
Porque muitas empresas hoje, você acha que está crescendo porque está abrindo novas lojas, mas, na verdade, eles só estão precisando de mais fluxo de caixa para poder pagar as contas, misturando, como o Diego mesmo falou, lucro com faturamento. Então, se ele não abrir uma loja nova, ele não sobrevive, ele fecha a porta. Porque ele precisa abrir uma loja nova para poder cobrir as despesas do mês. Muito bom, muito bom. E é bem isso, né? Eu experimentei disso. Faturamento é ego. E eu tive que quebrar para aprender isso. Né? Exatamente o que vocês falaram. Eu fui uma pessoa que cometi esse erro. Né? Eu olhava o faturamento do meu restaurante e falava, cara, é isso, está subindo, está batendo. E, cara, só que cometi o erro de abrir um segundo negócio. Não, onde está entrando dinheiro? Então, quando eu quebrei, né, eu entendi isso, cara, que realmente faturamento ele não é resultado. Você precisa olhar para o resultado mesmo, né? Muito bom. E tem eu aprendi também, né? O Abílio Diniz ele fala assim que um grande termômetro para você saber se a sua empresa está saudável ou não é se você está pagando seus impostos. Se você não vamos entrar no mérito aqui da tributação, que é um absurdo, é uma das maiores do mundo, mas os impostos ele é um bom indicador se a sua empresa está saudável ou não. Porque se você está sonegando para ter lucro, a sua empresa provavelmente está fadada a algum momento ela passar por algo mais grave, né? Mas é isso. Muito bom. Queria agora, quem que vai fazer a primeira pergunta? Levanta a mão aí. Levantou lá primeiro, lá. Ó. Segundo. Ali, ó. Lá, ó. Aí depois o Samuel aqui. Boa noite, eu me chamo Lucas e, cara, sou muito fã de vocês que estão aí em cima. E a minha pergunta é sobre comercial, tá? São duas perguntas, no caso. O primeiro é relacionado à prospecção e marketing. Vocês acham interessante o investimento baseado no faturamento? Ah, estou faturando X, eu vou investir tal por cento em prospecção e marketing. E outra pergunta é, no meu escritório, quem mais vende sou eu. Sou eu que tenho o contato inicial. Quais seriam os primeiros passos para eu escalar essa operação? De delegar pessoas para fazer essa função para escalar o comercial? Fala de novo? Está animado, está animado. Estão dando a vez para as mulheres aqui. Sobre escalar, eu vou trazer da perspectiva bem financeira mesmo, porque... e aí pode parecer bem simplório, mas vocês vão conseguir compreender. Vou falar o exemplo lá de casa. Por muito tempo, quando a gente era CLT, ainda não empreendia, a gente sempre fez a faxina dentro de casa, eu e o meu esposo. Quando a gente começou a empreender, isso continuou. Então, a gente pegava o sábado inteiro para fazer a faxina, nós dois. E aí... né, até que a nossa mente, uma coisa tão simples, se abriu para dizer assim, para pensar nisso, olha, se eu contratar uma pessoa, eu vou pagar ali R$150 para ela na diária, e a gente vai ter uma carga horária de 8 horas, eu e o meu esposo, para produzir quanto que a gente vai fazer de dinheiro em 8 horas de trabalho, se a gente pagar R$150 para uma pessoa. Então, escalar tem isso também. Né? A gente fica com medo, às vezes, quando a gente está iniciando, quando a gente está empreendendo, mas quando você percebe que o investimento que você vai fazer contratando alguém é inferior ao retorno financeiro que você vai ter, então está na hora de escalar. Sobre escalar, né? Prospecção e marketing, né? Eu gosto de prospecção e marketing. É a área que eu mais atuo nas clínicas. Então, para mim, prospecção é um motor à parte do negócio. Então, a prospecção, quando a gente chama, é qualquer ação de atrair clientes. Há 6 anos, eu montei nas minhas clínicas uma central de prospecção, ou seja, uma central voltada em atrair clientes. E hoje eu recomendo para a maioria dos negócios. Para a maioria dos negócios. Clínicas, 100%, e para a maioria dos negócios, acredito que uma central de prospecção é fundamental. Marketing, às vezes, aí vocês podem confirmar, mas o pessoal estima muito o valor, às vezes 5% do faturamento. Eu olho sempre para o retorno. Então, eu não olho para o que eu estou investindo. Eu olho o que aquele investimento traz de retorno. Se ele continua retornando, eu vou escalando sempre aos poucos, aumentando isso aí, desde que ele tenha o que a gente chama de ROI, né? Retorno sobre investimento. Então, eu não estipulo um percentual, mas eu estou olhando sempre ali para o retorno. Quando eu vejo, na maioria dos negócios, eles estipulam um valor de marketing lá, e mesmo sem ter retorno, eles continuam investindo. Não, porque eu disse, não, porque eu preciso investir.
Mas, muitas vezes, diversificando o canal de aquisição, né, ou esse investimento em marketing, pode ter um retorno maior. E poucos estão olhando para o retorno em si. Quando, muitas vezes, eu já cheguei para clínicas que investiam X em tráfego, ele diz, eu preciso de mais leads, né, mais contatos. Aí eu preciso investir mais? Eu disse, não, no teu caso, tu vai ter que reduzir. Eu disse, mas como reduzir? Eu disse, porque a tua capacidade de atendimento do time de prospecção não comporta aquele investimento. E eles não olhavam para isso. Então, quando eu penso em prospecção e marketing, ou investimento em marketing, está intimamente ligado e nem sempre são os mesmos setores de uma empresa. Às vezes vai ser a mesma, quando é eu presa, né, às vezes é a mesma pessoa, faz o marketing lá, prospecta, mas, para mim, a escala do negócio, antes das vendas, está em desenvolver esse canal de atração de clientes, que aí todo o resto flui. Eu sempre fui um cara que olhei muito para as vendas. O primeiro ponto era olhar para a venda, depois para a atração, retenção e fidelização de clientes. Então, esses foram os principais focos que a gente teve. Depois, a gente foi estruturar o financeiro. Primeiro, a gente fez o negócio acontecer, depois a gente foi estruturar. Mas, quando eu penso nesses dois pontos, para mim, prospecção é fundamental, né? Ter um canal de aquisição de clientes é fundamental para um negócio crescer. Quem vive de indicação vai ficar à mercê, né, do que acontece. Mas quem desenvolve a habilidade de atrair clientes, aí isso muda o jogo. Eu concordo com... vou pegar complementando para não ser ambíguo e ficar repetindo o que vocês falaram, mas eu acredito que existem duas dúvidas na pergunta do companheiro em relação a que, primeiramente, em relação a marketing, tráfego, marketing comercial, eu acredito que primeiro a gente decide o quanto a gente quer faturar, independente de quanto vai ser de porcentagem que você vai precisar investir. Nem sempre uma campanha vai performar igual, se a gente estiver falando de tráfego, não necessariamente ela vai trazer o mesmo fechamento, o mesmo lead. Isso depende de um comercial muito bem alinhado para poder estar trabalhando isso, mas eu acredito que você determina o seu faturamento. E, em cima disso, você vai determinar o quanto você vai investir. A gente tem uma necessidade de faturamento, se o lead está custando mais caro, a gente, consequentemente, vai investir mais, mas a gente precisa alcançar o faturamento. O que não pode é a empresa fechar negativo, porque a gente já bateu o teto de investimento. Então, o investimento tem que ultrapassar aquilo que foi estipulado, se for necessário para alcançar um objetivo financeiro. Porque, meu amigo, se não tiver faturamento e, consequentemente, não tiver lucro, que foi algo que a gente já abordou no primeiro momento, não tem salário. Não tem a empresa no outro mês ou no ano seguinte. Então, tem que ser uma coisa constante e uma construção. E, para construir isso, tem que determinar o que é faturamento. Com a margem tal. Não foi possível atingir a margem tal, ok, que a margem diminua. Claro que não pode fechar negativo, mas se você não bater o faturamento, muitas vezes você vai chegar numa prospecção negativa. A projeção vai ficar negativa, então eu acredito que isso não pode acontecer. Em relação ao outro ponto, eu acredito que hoje ele é o maior canal de aquisição da empresa dele. Complementando o que a amiga falou, é conta básica. Eita, minha hora vale R$500, a do outro vale 150. Então, eu tenho que pagar uma pessoa 150 e, enquanto eu vou produzir, é 500. Vai sobrar 350. Ok. Só que eu acho que é as habilidades que ele tem que talvez o outro ainda não tenha. Isso vai precisar de treinamento. É o caminho difícil. Muitas vezes as pessoas querem uma resposta pronta de como construir as coisas. As pessoas querem um caminho pronto, elas não querem pagar o preço. Hoje, dentro da clínica, a gente trabalha. Nosso time de marketing é interno, a gente tem 4 pessoas dentro do marketing, a gente tem 4 pessoas dentro do comercial. E todo mundo, o povo vem com receita de bolo. Faz assim que dá certo. Porque ninguém quer pagar o preço de passar pelo aprendizado, pelos erros, para poder construir uma coisa. E assim é com os negócios também. As pessoas querem o modelo de negócio certo, que já é validado, e não querem arriscar. Muitas vezes não querem aprender, querem pagar alguém para fazer por eles. Como o Rodolfo citou aqui no primeiro painel, que ele precisou ir lá dentro e aprender, para poder fazer isso perpetuar. Eu acredito que é isso que falta muitas vezes. Eu lembrei aqui quando a gente foi treinar a nossa primeira vendedora, né? Sanauá atendia 13 horas na clínica, vendia, atendia, enfim. E eu perguntei para ela, disse, tu sabe o que é está acontecendo do outro lado da sala? Né? E foi aí que a gente começou a treinar pessoas, só que naquela época a gente não tinha método. Então a gente contratou uma outra biomédica, disse, tu vai sentar do lado dela, vai repetir o que ela fala, vai contar as piadas que ela conta, sorrir do jeito que ela sorri, e aí deu certo, né? Essa biomédica tinha, acho que, sei lá, 1,80 m, e o pessoal ainda confundia ela com Sanauá. Mas, depois que a gente começou a entender, quando eu rejeitei a possibilidade de abrir
uma clínica em Recife. E eu comecei a fazer a pergunta, como eu posso ter uma segunda clínica? Né? E essa pergunta ficou martelando em 6 meses até resolver. E aí foi quando a gente começou a criar método. Então, a gente criou método de vendas. Então, todo mundo aqui que é o responsável pelo faturamento do negócio, o primeiro ponto é ter uma pessoa que faça parecido, né? E vai vir muito aquela crença, mas ninguém faz igual a mim, né? Pode fazer pior e pode fazer melhor. Mas eu fiz um cálculo simples também. Eu disse, Sanauá tinha 90% de conversão na época. Eu disse, se eu tiver uma pessoa com 50%, se eu tiver 2 pessoas com 50%, eu já consigo um resultado maior que eu tinha com Sanauá. E ela poderia vir para o estratégico. Então, para sair de um modelo onde você é o responsável pelo faturamento quase total do negócio, é começar a encontrar pessoas, aí, como o Patrick falou, treinar para que essa pessoa futuramente possa fazer essa função, mesmo que parecida, né, mas com o que faz hoje. Muito bom. Mais alguém? Aqui, ó, temos uma aqui. Aqui. Levantou aqui primeiro. Ó. Vamos lá. Boa noite, meu nome é Thais Ribeiro. Tenho uma empresa que faz cappuccinos artesanais e biscoitos caseiros. E junto com meu esposo, uma empresa de logística, transporte. Mas a dúvida é o seguinte, quanto do meu faturamento, em percentual assim, médio, eu preciso devolver para a minha empresa, seja na compra de insumos, seja pagamento de funcionário, e qual esse percentual eu posso deixar como Prolabore ou investido? Vamos falar sobre o Prolabore, porque realmente é difícil. Como você falou, né, muitas vezes o dono quer estipular o próprio Prolabore. Uma forma bem lógica de você determinar o Prolabore é pensar, um gestor no mercado financeiro, por exemplo, quanto ele ganha? No mercado de Maceió, um gestor financeiro vai ganhar ali 6 mil, na minha época, eu ganhava 6 mil reais de salário. Se ele for um gestor financeiro em São Paulo, ele vai ganhar 15, 20 mil reais. Então, se eu fosse contratar uma pessoa para executar isso que eu, como dono, estou fazendo, quanto que o mercado está pagando? Aí você não perde a mão. Claro, você não é só o funcionário, você não é só o colaborador, você é o dono. Mas para entender como começar um ponto de partida para você não ficar tão aleatório no seu salário. Entende? O percentual que você tem que devolver para a igreja, ó, para a empresa, amém, para a igreja também, o dízimo, 10%. Já saiu aí, ó, pastor, não foi nem combinada. Aqui, ó. Amém, bota aqui que a gente... Está na conta, o dízimo tem que estar na conta. Inclusive, tem gente que dizima da própria empresa, né? Vocês sabem. Ó, tá bom, vamos mudar o assunto aqui. Mas acho que não é bem quanto que eu tenho que deixar. Quanto eu tenho que vender para cobrir todas as minhas despesas, para cobrir os custos fixos, os custos que são variáveis, vão variar de acordo com aquilo que eu vendo, seja um produto, seja um serviço, quanto eu vou receber de Prolabore, quanto que eu tenho que retornar para criar o caixa da própria empresa, que é o que muitas vezes falta na prática. Entende? Então, não é eu acredito assim, né? Não é definir o percentual que você tem que deixar. Essa regra vai depender de cada negócio. É quanto eu preciso fazer de dinheiro para esse negócio ter saúde financeira. Sabe? Então, como que você descobre isso? Tendo ali, realmente, domínio dos seus custos, dos seus números, né? Das suas vendas, dos seus custos. O que é que eu geralmente falo, né? Para gestores de clínica, enfim. Então, o primeiro ponto é encontrar o que é a média do teu mercado de lucratividade. Por exemplo, lá no mercado de clínicas de estética, 20% a 30% de lucratividade, depois que tira impostos, Prolabore, enfim. Estou na média de lucratividade? Está ok. Né? Esse eu gosto desse padrão de olhar quem faria a função que eu faço hoje, quanto seria de mercado. Posso pegar o melhor do mercado, posso pegar a média do mercado. Esse é meu Prolabore. Então, se eu tenho lucro, tenho Prolabore, eu geralmente digo para o gestor ele ter de 3 a 6 meses do custo fixo em caixa. Certo? Alguns diziam assim, Diego, em caixa mesmo? Na realidade da maioria dos empresários, eu dizia, se for de recebíveis, tu está melhor do que 90% dos empresários que eu conheço. Eu tenho 6 meses de caixa em recebíveis da minha empresa. Beleza. O lucro
por mim, na média que eu vejo, tu pode sacar ele, tem 6 meses ali de tranquilidade, está numa média que eu digo tranquilamente está melhor do que 90% das empresas que eu conheço. Isso foi um ponto que na pandemia fez a gente ter segurança para dizer isso. Pode ter 2 certezas. Por quê? Quando eu fui olhar, a minha empresa tinha mais de 6 meses de caixa. 6 meses de caixa, eu desenhei qual era o pior cenário na pandemia. Disse, qual é o pior cenário? Não faturar nada, né? Então, tenho 6 meses de caixa. Negociei com grandes fornecedores, os pequenos fornecedores, que é aquele assando e comendo, eu antecipei 2 meses. Então, antecipei 2 meses para os pequenos fornecedores, negociei com os grandes fornecedores. Então, tinha mais de 6 meses de caixa fácil. Com isso, eu consegui definir que meus colaboradores iriam receber todo dia primeiro e que a empresa ia continuar, porque a gente ia fazer tudo que fosse possível e impossível. A partir daí, a gente viu as estratégias. Então, quando a gente tem caixa, fica mais fácil, mais tranquilo a gente pensar e raciocinar sobre a nossa empresa. Então, vai de mercado para mercado, né? Não vai ter percentual que a gente diga assim, isso aí tem. Mas eu acredito que para o micro e pequeno empresário, de 3 a 6 meses, a gente viu na pandemia. Na pandemia, acho que estatísticas disseram que 80% dos empresários tinham 15 dias de caixa, 15 dias de sobrevida do negócio. Então, tendo condições de fazer isso, né? Eu estava até no podcast com o Patrick e disse, nem sempre a gente vai dizer, agora eu vou guardar 3 meses, eu só saco quando tiver 3 a 6 meses da empresa. Para a maioria dos negócios não vai ser possível, mas você faz um planejamento, 1 ano, 18 meses, 24 meses, para construir esse caixa e, a partir daí, o lucro fica mais fácil você sacar, porque você tem um Prolabore e o lucro você pode trazer a realidade, né, pessoal. Complementando o que foi falado, eu acho que um dos maiores problemas é que as pessoas roubam a própria empresa. As pessoas, como a gente falou no início, determinam primeiro o seu salário sem saber se a empresa pode pagar aquele salário. Ponto principal, realmente, saber quanto a pessoa custa no mercado e separar o que é ser empresário e o que é ser funcionário. Porque não necessariamente você precisa trabalhar dentro da sua empresa. Eu posso ser só investidor. Nem todos os meus negócios eu tenho a mão dentro da operação. Então, eu vou receber como distribuição de lucro, como empresário. Não necessariamente como funcionário. Ou eu posso abrir um negócio que, inicialmente, eu preciso trabalhar como funcionário, mas eu tenho a meta de sair daquele cargo operacional. Então, eu preciso saber, quando eu sair desse cargo operacional, eu estaria feliz pagando a alguém aquilo que eu estou recebendo? Ou eu diria, não, essa pessoa só vale a metade. E por que para mim seria o dobro? E muito não é que você não pode receber o dobro. Você pode, mas que seja da forma certa. Uma coisa é salário, outra coisa é distribuição de lucro. Então, e isso é corriqueiro, você vê essa confusão o tempo todo. Não tem salário, não sabe quanto é. Eu tenho uma metodologia... falando de custo de oportunidade sobre reserva de caixa, que eu chamo de método cofre, onde tudo aquilo que eu tenho em caixa, eu preciso ter caixa, mas eu preciso aportar esse dinheiro. Porque não é simplesmente deixar esse dinheiro parado. Qual é o melhor custo de oportunidade que eu tenho dessa aplicação? Eu vejo muitas empresas que realmente, se anteciparem os cartões, as contas não pagam, que tem a margem muito pequena. Supermercados, lojas de varejos e etc. Mas, às vezes, tem operações... seguradas até pelo governo com dividendos superiores às taxas de maquinetes que estão sendo cobradas no mercado. Mas as pessoas nem param para olhar para isso. Elas estão tão cegas dentro da sua própria operação que elas não conseguem olhar de forma 3D, estando de fora. E, muitas vezes, tem o custo diariamente. Eu digo que mais de 50% das empresas, quando você vai olhar, tem aonde fazer mais dinheiro sem vender R$1 a mais. Só em como organiza as finanças. É isso aí. Muito bom. Vamos para mais uma? A última. Aqui. Tem uma pessoa ali também. Onde? O Gabriel. Boa noite, me chamo William. E gostaria de fazer 2 perguntas. Primeira, como construir uma renda passiva para a pessoa jurídica sem ter que investir em imóveis, por exemplo, que é muito fácil, né? E como construir uma renda passiva para a pessoa física sem ter que construir uma carteira de dividendos, fundo de investimento, enfim, sem fazer nenhum tipo de aplicação financeira. Se tem alguma estratégia um pouco diferente. Porque, atualmente, o meio que a gente gera renda passiva é através de compra, né, de imóvel, a gente investir em casa, comprar casa, reformar casa, alugar casa.
E eu também, como pessoa física, eu construo uma carteira de investimentos de renda passiva. Agora, eu gostaria de saber de vocês se existem outras estratégias para que a gente possa explorar. Tá. O que é a renda passiva e o que é a renda ativa, né? Para a gente deixar todo mundo aqui no mesmo alinhamento. A renda ativa é aquele dinheiro que vai vir para você através do seu trabalho. Então, tá? A renda passiva é o dinheiro que vai vir para você sem que você necessariamente precise trabalhar no momento. Você talvez precisou trabalhar antes. Então, vamos pensar na pessoa física. Quando eu invisto o meu dinheiro, investimentos dentro do mercado financeiro, esse dinheiro vai me trazer retorno. Se forem ações, você vai ter ali dividendos, juros sobre capital, nananã. Se for na renda fixa, você vai ter ali o retorno, que é o próprio juros. Então, isso é dinheiro voltando para o seu bolso, sem que você precise trabalhar. Quando você compra imóveis, que foi o caso que você citou, né, William, você também tem uma renda passiva, porque você trabalhou lá atrás para comprar esse imóvel, mas agora ele é seu, você aluga essa casa, esse apartamento, e todo mês você recebe o quê? O aluguel. Que quando você investe em fundos imobiliários, você também recebe aluguéis. Né? É diferente, mas é um conceito muito parecido. Quando você compra um carro, ele é um bem, é um ativo, ele te dá ali despesas todos os meses. Mas se você pega esse mesmo carro e trabalha, aluga esse carro para alguém trabalhar como Uber, ele deixou de ser um bem, né, ativo, é um patrimônio, mas ele passou a te gerar renda passiva. Então, entende que o passivo ele é um complemento da renda ativa. E como é que você vai fazer para construir renda passiva? Tendo patrimônio, se você, né, é o caso de imóveis, investindo no mercado financeiro, ou colocando pessoas, né, que trabalhem para você, porque você não precise mais trabalhar no momento. Mas, mais precisamente, é através de imóveis mesmo e através do mercado financeiro que você constrói a renda passiva, que é um complemento da sua renda ativa. Né? E dentro da pandemia, a gente viu muito isso, né? Pessoas que tinham apenas uma fonte de renda, seja o próprio negócio ou foi a pessoa física, e precisava ali ter mais outros tipos de renda para poder complementar o que faltou ali no momento. Então, quando a gente constrói a renda passiva, é isso que a gente está pensando. Tá, eu não tenho mais uma única fonte de renda. Eu tenho o meu negócio, mas eu também invisto em imóveis, porque é um questionamento que é melhor investir no mercado imobiliário ou investir no mercado financeiro. É compor realmente uma carteira com diversos tipos, entende, de negócios ali dentro. Então, você tem o seu negócio, você tem imóveis, você investe no mercado financeiro, você investe em si mesmo. Você, quando investe em si mesmo, no seu conhecimento, na sua imagem, você também gera retorno. Então, é muita coisa, né, ao mesmo tempo. Eu vou partir do pressuposto de renda passiva ser aquilo onde a gente não precisa demandar muito mais energia, certo? Então, para fugir um pouco do que seria dos investimentos, eu vou falar sobre renda passiva, sobre gerar negócios que têm recorrência. Então, exemplo, no nosso ecossistema, a gente tem um braço tecnológico e eu tenho um SaaS, que é o quê? Sistema como serviço. Eu gasto uma energia muito grande para atrair esse cliente. Depois que eu atraio esse cliente, eu só preciso manter. Então, isso gera uma renda passiva. Não é renda passiva no conceito tradicional, mas é uma renda passiva porque eu não preciso mais demandar energia para atrair esse cliente ou para vender para ele novamente. Então, hoje, o que eu procuro mais em negócios são negócios que geram escala e recorrência. Ou seja, escala, onde eu consigo aumentar faturamento e retorno sem aumentar infraestrutura. Né? Então, isso é escala. Se eu preciso aumentar a infraestrutura, é um negócio escalonável, não é um negócio escalável. Então, eu procuro escala e procuro recorrência, onde eu demando energia muito grande para atrair esse cliente, mas depois que eu atraio, eu tenho um poder de fidelização aí de 2, 3 anos ou mais. Né? Quem tem alguma operação aí que usa algum sistema que opera isso aí, seja um RP, seja um CRM, dificilmente muda constantemente. Né? A maioria das pessoas ficam 4, 5 anos e só muda se tiver alguma situação negativa. Então, esse é um dos pontos. E o segundo ponto seria para a pessoa física. A gente, quando investe na Bolsa, a gente investe em empresas. Então, para ter uma renda passiva na pessoa física, que não for por imóveis ou investimento tradicional, seja empréstimo do banco, seja ações, seria investir em empresas. Né? Hoje tem segmentos aí que chama de Venture Capital, que
Você aporta dinheiro em empresas que elas vão crescer e depois você ou retoma esses dividendos ou vende. Então, eu só vejo essas formas, né, tirando o tradicional, de gerar renda passiva, aí para fugir do contexto tradicional, para dar possíveis ideias. Mas na pessoa física, hoje, eu busco negócios com recorrência, que para mim é o melhor dos mundos na geração de negócios. Sendo complementar, né, porque vocês estão entregando todo o ouro aí, mas eu acredito assim que a primeira coisa seria a pessoa primeiro parar de perder. Muita gente ganharia mais se ela parasse de perder. Muitas vezes as pessoas querem atender necessidades emocionais e elas começam comprando aquilo que não precisam. E muitas vezes eles antecipam um carro que eles têm um sonho de ter e talvez eles poderiam construir um caminho para isso, mas eles pagam 3 carros por aquele carro porque ele quer antecipar aquele sonho. Então, se ele deixar esse dinheiro na mesa, deixar não, né? Queimar esse dinheiro, literalmente. Eu sempre digo assim, quando eu vou fazer uma compra de um bem que é uma satisfação própria, um carro, uma moto, seja lá o que for, eu sempre digo assim, qual a minha projeção com esse automóvel? Eu quero ficar 1 ano com ele. Tá, qual a depreciação desse carro? Divido por 12. Então, eu sei que eu estou disposto a queimar aquilo ali mensal por aquele carro. Então, se a pessoa deixar de perder, ele já vai estar ganhando muito aí. Porque as pessoas não fazem esse cara, quanto é que eu tenho que ganhar mais? Quanto é que eu tenho que ganhar mais? Em que você poderia aplicar o seu dinheiro se você começasse a parar de perder? Isso seria um grande ponto. Eu acho e outra coisa, para quem é CLT, eu acho que não tem forma mais fácil de fazer o dinheiro a não ser vender algo. Acho que vender algo seria a coisa mais fácil, mas é uma renda ativa, não é passiva. Porém, talvez isso seja uma forma de você construir um caminho para sair daquele teu rendimento que você tinha antes. Mudar o teu patamar. É a forma que retorna mais rápido. Eu vou ser muito sincero, hoje eu não tenho aportes na Bolsa de Valores. Porque, para mim, hoje eu sou mais desse modelo de investir em negócios. Investir em empresas, investir em pessoas, porque o retorno é mais rápido, mesmo que o risco seja maior. Quanto maior o risco, maior o retorno. Ninguém está falando de pirâmide aqui, minha gente? Claro. A gente está falando dentro do normal, da legalidade, mas quanto maior o aporte em negócios mais arrojados, maior retorno você vai ter. Então, é conta básica. Muitas vezes, aquela questão de falando sobre o emocional, vou fazer uma pergunta geral aqui. Vamos dizer que ninguém tem imóvel próprio aqui, e você recebe 1 milhão. Tenho certeza que mais da metade das pessoas comprariam um imóvel hoje, para poder atingir uma necessidade emocional, dizer assim, é meu. Olha que engraçado. Eu tenho imóveis, mas eu moro de aluguel. Por quê? Porque eu sei que quanto maior o valor do imóvel, menos ele rentabiliza. Então, o meu dinheiro aplicado nos imóveis certos me rentabiliza mais do que o valor do meu aluguel. Porque eu não preciso ter a necessidade de dizer assim, eu preciso provar a quem? Que é meu, é meu, é meu. Para mim, o importante é eu poder ter. Então, o caminho que eu penso construir é sempre assim. Como eu posso construir que os meus negócios sejam aportadores de investimentos e o retorno desses meus investimentos paguem a minha vida, meus custos de vida mensal. Basicamente isso. Muito bom. Vou contribuir aqui também, né? Eu aprendi algo no decorrer desses 45 anos. Eu tenho os meus aportes, eu até compartilhei isso no curso de finanças aqui. Eu estabeleço algo em casa que, assim, os meus custos fixos, todo o custo fixo que eu tenho do mês. Então, um exemplo, se eu vou gastar R$500 de combustível dentro daquele mês, e eu gastei 400, não sobrou 100, eu aporto 100. Se eu sair hoje para comer e eu estou disposto a gastar R$150, e o GB vai falar, não, cara, eu vou te abençoar, vou semear aqui na tua vida. O que geralmente a gente faz? A gente acha que esse dinheiro sobrou. Eu, particularmente, aporto. E eu falo que, para mim, é atitude, cara. Dinheiro é emocional. Então, a melhor forma de você gerar renda passiva, ativa, cara, controle as suas emoções. Se você controlar suas emoções, você vai conseguir ter uma renda passiva, você vai conseguir ter dinheiro para gerar mais negócios ativos. Eu aplico muito isso e funcionou. E o interessante, eu aprendi isso na igreja, há 14 anos atrás. Então, a importância de um tempo precioso como esse, né, de ensinamento, de compartilhar experiências reais. Então, é isso. Vamos para a última aqui, para a gente poder ir para o último momento, que vai ser poderoso, vai ser poder de Deus.
Mais uma aqui. Como controlar a ansiedade quando as contas não estão fechando da empresa e como romper quando o faturamento já está estagnado, mesmo mudando a estratégia? Tá, deixa eu começar dessa vez. Então, primeiramente, existe o modelo ideal e existe o cenário atual. Existe um caminho a se percorrer. Acho que o erro é que muitas vezes as pessoas querem sair do ponto A para o ponto B diretamente. Mas tem um caminho a se percorrer isso. Então, vai ter que se achar o mínimo viável para poder construir esse caminho. Na pergunta uma das perguntas anteriores, eu falei assim, dividir o que é prolabore, o que é retirada de lucro. Mas talvez você não consiga sobreviver hoje fazendo desse modelo. Mas é um caminho de você ter a objetividade de saber o caminho que você precisa construir. E traçar uma estratégia. Porque quando você olha para o outro lado, parece um caminho muito longo a percorrer. Qual é o primeiro passo que eu preciso dar? E é dar o primeiro passo. Só que, muitas vezes, esse negócio está estagnado é por causa do modelo de negócio. Alguma coisa está errada no modelo de negócio. Seja o sistema financeiro, seja o público, seja o investimento. Gente, mais de 50% dos problemas de negócio é dinheiro na mesa. É dinheiro na mesa, o dinheiro está sendo alocado nos lugares errados. Está gastando demais no setor real. Muita gente não sabe o que é um DRE. Não tem um DRE dentro da empresa. Então, é com a sorte, é assim, eita, passou 100 mil pela conta e gastou 90, então sobrou 10. É assim que o povo faz. E conta com a sorte e acha que está tudo bem. Então, quem vive condicionado àquilo que a vida está mostrando, sem buscar dados, sem buscar objetivos, sem buscar melhorias, vai viver com o que dá. E é por isso que acontece aquela questão. E eu estou falando isso não é só com pequenos, é com redes de lojas gigantes. E aí, voltando mais uma vez, muitas vezes a necessidade de abrir novos negócios para poder suprir as contas do mês e pagar com o fluxo de caixa, não com o lucro. E aí, sobre não conseguir pagar as contas do mês da empresa, entender se realmente são as despesas que estão muito altas, ou se é a necessidade de faturamento que tem que aumentar, ou, às vezes, é o fluxo de caixa. Vou te dar o exemplo da gente na agência. Nós temos poucos clientes que pagam ali um valor mensal alto. Se um desses clientes atrasar e eu não tiver caixa para esperar que esse cliente pague a minha nota, que era do dia 10, no dia 30... Ele, em vez de pagar no dia 10, vai pagar no dia 30, ou ele ficar um mês sem me pagar, as minhas contas vão atrasar. Então, às vezes, não é só olhar para as despesas, não é olhar só para o faturamento, é olhar para o seu fluxo de caixa. Você pode ter uma entrada muito grande no final do mês e as suas contas estão sendo pagas sempre no início do mês. Salário de funcionário, colaborador, comissionamento. Então, é fazer esse ajuste também no fluxo de caixa, que na pessoa física também acontece muito, né? Sobre ansiedade, eu vou em Filipenses 4:6, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. Sei que é fácil a gente falar, né, quando a gente não está na situação, mas eu acredito que quanto mais a gente coloca as nossas petições, né, a Deus, a gente descansa, né? Porque sabe que Ele está no controle. Eu já passei por algumas situações que hoje eu sei que Ele vai estar no controle, né? Quando tinha situação que dinheiro não resolvia, aí eu soube colocar nas mãos de Deus o que era necessário. Porque nós tínhamos dinheiro para resolver o que fosse, mas não era dinheiro a questão. Então, com isso aí eu aprendi que existem coisas maiores do que as finanças, né? Então, se coisas maiores do que as finanças, Deus está no controle, as finanças Ele vai suprir. Só cabe a gente fazer o que é necessário. Você falou uma palavra aí, faturamento estagnado. Para mim, na minha realidade, é mais fácil eu gerar mais resultado do que economizar. Eu sei que um real economizado é R$1 no caixa. R$1 faturado não é R$1 no caixa. Mas eu consigo gerar mais resultado do que economizar no mesmo curto espaço de tempo. Então, sobre faturamento estagnado, para mim, a melhor forma é você encontrar novos... O teu segmento é qual?
Estética. Pronto. Então, tá na área. Existem várias formas de você gerar canais de aquisição. Então, ter uma pessoa específica só para atrair clientes, fazer parcerias com comércios congêneres, rodar um programa de indicação, sabe? Então, existem várias formas de você remodelar essa questão do faturamento. Eu acho mais fácil do que economizar na minha realidade. Alguns não, alguns mais fácil vai ser economizar. Mas as duas vertentes vão para o mesmo caminho para você gerar resultado na empresa. Então, se as contas não estão batendo, primeiro ponto é gerar mais resultado e fazer um plano de ação com economias para saber realmente o que é isso. Mas, para gerar resultado, não tem outro, é olhar para o canal de aquisição, né? Eu costumo dizer que prospecção e vendas é o coração da clínica, ele bombeia sangue. Se o coração parar, né, a gente morre. Se parar a circulação em algum membro, ele necrosa, né? Então, ele morre. Então, se não gera bombeamento de clientes aí para a tua clínica começa a morrer. Então, para mim, para mudar faturamento, gerar dinheiro, gerar caixa, é encontrar novos canais de aquisição de cliente. Então, essa tem que ser a tua busca principal aí. E o economizar, ele tem um teto, seja na pessoa física ou na pessoa jurídica. O fazer dinheiro, não. Fazer dinheiro exercita a criatividade e vamos para o jogo fazer dinheiro. O Diego falou sobre colocar nas mãos de Deus, né? Só que tem muita gente colocando as finanças na mão de Deus e não fazendo a parte dela. Aí está querendo que Deus faça tudo e joga na conta de Deus. Muito bom. Então é isso, gente. Uma salva de palmas. Muito obrigado, meus amigos.